seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amipãocast, o segundo episódio do Amipãocast, que é o podcast da panificação mineira. Hoje nós estamos aqui com o presidente da CIP, Vinícius Dantas, e o Júnior Mafili, que é sócio proprietário aí da Rede Mafili, também da Mixpão. Sim. Sejam muito bem-vindos nessa manhã aqui, onde a gente vai falar muito sobre história da panificação e também de uma novidade aí que está chegando em Minas, uma feira especial. Mas vamos começar então com o Júnior. Júnior, conta um pouco da sua história na panificação. Como que começou esse império aí de padarias? A panificação, para mim, ela surgiu num momento assim, muito importante na minha vida, né? Porque eu sou do interior, sou de Viçosa, onde que eu morava lá era na zona rural, não dentro da cidade, andava ali 8 quilômetros para chegar na escola e estudei, formei até o 2º grau, fiz um vestibular para engenharia de alimentos em Viçosa, não passei e eu falei assim, eu vou para Belo Horizonte, vou mexer com padaria, a maioria do pessoal da região da gente mexe com padaria, parentes da gente mexe com padaria. E aí surgiu aí essa ideia. Antes disso, aos 15 anos de idade, eu havia montado uma vendinha na sala da minha casa, que era beirando uma estrada de terra que dava acesso a outras localidades. E essa vendinha teve assim, muito sucesso. Que bacana. Inclusive, quando eu comprei essa minha primeira padaria, eu comprei com dinheiro que eu ganhei nessa vendinha. Eu tinha uma moto, tinha umas cabeças de criação. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos. Olha, empreendedor então na veia. Não, com 10 anos de idade eu vendia picolé pela cidade, para você ter ideia. Legal. Eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, sempre gostei disso. Porque meu pai, ele nunca teve uma condição boa. A gente era do interior, mas ele nunca deixava faltar nada dentro de casa. Mas a gente não tinha assim, nada a mais do que era o básico. E aí, às vezes, queria um tênisinho, queria ali uma coisinha ou outra, a gente tinha que se virar. E foi bom, eu falo, foi bom, porque a gente aprendeu a dar valor. E isso é importante, né? Você aprender a dar valor, principalmente numa faixa etária, onde que muitos, em vez de estar procurando trabalhar, estão aí, joguinho, isso, aquilo, distrações, não quer saber de estudar. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu vim com a intenção de comprar uma padaria. E quando eu comecei a olhar a padaria para comprar, eu olhava assim, a padaria que servia para mim, meu dinheiro não dava. A padaria que meu dinheiro dava, não queria de jeito nenhum. Aí até que um primo da gente levou a gente um tio da minha mãe, que estava vendendo uma padaria lá no Mantiqueira. Inclusive minha mãe é mesmo nome seu, Rita, coincidência. E aí ele levou nesse primo da minha mãe, no Pedro, que estava vendendo uma padaria lá no Mantiqueira. E na hora que a gente chegou lá, o Pedro falou assim, eu ia vender a padaria, mas a minha menina, eu vou deixar a padaria com ela aí, porque ela tá com casa aí com padeiro e tal, aquela coisa toda, e deixar eles aí com a padaria. Só que tem uma padaria vendendo no bairro Maria Helena, que o cara comprou para os filhos ficou lá umas 2 semanas, não quis mais saber da padaria, e ele tá lá com aquela bomba na mão. Ele falou, de jeito assim, com esses termos, tá com aquela bomba na mão. E ele tá doido para sair da padaria, que já tem uns 5 meses que ele tá lá, assim, não aguentando mais ver aquilo. Aí foi aonde que eu fui lá, olhei a padaria, gostei da padaria, apesar que a padaria estava muito ruim. Consegui comprar a padaria com muita dificuldade, muita negociação, porque o que ele queria de entrada, o meu dinheiro não dava, mas acabou que fomos conversando, chegou num ponto, aquele negócio, eu estava querendo comprar e ele querendo vender, juntou a fome com a vontade de comer. E nisso adquiri a padaria. No início, eu e meu irmão, nós fomos morar atrás do forno da padaria, porque a gente estava com medo de não dar conta de pagar as prestações da padaria, pagar as contas da padaria, pagar os funcionários. Quantos anos você tinha? Nessa época eu estava com 19 anos. Olha. Pagar os funcionários e depois a gente ir para a roça perdendo tudo que a gente havia trago. Então era um medo tremendo. Era uma pressão enorme. Então a gente ficou 28 dias morando atrás do forno da padaria, dormindo num colchão lá, um colchão que era para dormir os 2. Aquele negócio não tem plano B, né? Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem que dar certo. E graças a Deus, com 28 dias, a gente conseguiu dinheiro para pagar a prestação, para pagar o aluguel, para pagar todas as contas da padaria, para ir fechando o mês todo dia sem conta, e ainda já reservando dinheiro para pagar o salário dos funcionários. E aí sobrou dinheiro para nós alugar um barracão lá perto. Que legal. E aí começou assim. Com 2 anos depois, nós estávamos com a padaria toda reformada, com dinheiro para comprar 2 carros, e ela estava toda quitada já.
Em vez de nós comprar 2 carros, nós fomos lá e montou outra padaria. Que legal. Mas nós queríamos comprar os carros, que na época o Palio era sucesso e tal, a gente sonhava com o Palio. Aí quando a gente montou essa outra unidade, a gente foi lá, comprou os carros financiados. Falou, vamos colocar a padaria aí para pagar os carros. E foi indo, aí começou outra, e não paramos mais, graças a Deus. Já era Mixpão, já começou com o nome Mixpão. Que bacana. E a Marfili é a mais recente. Aí a Marfili nasceu de uma outra ideia, né? De trazer uma padaria um pouco diferente. Mais refinada. Mais gourmetizada, com um serviço diferenciado. Aí ela nasceu já com essa ideia. Hoje são quantas Marfilis? São 2, está indo para a 3ª. Você e sua esposa também, né? Eu e a minha esposa. Legal, que história bonita, né? Sim. Também tem chefe. Ela que manda tudo, eu sei. E Vinícius, é legal isso na panificação, né? Assim, como que tudo começou. O senhor também começou, assim, numa história de... Na realidade, eu acho muito interessante, gosto muito de ouvir, né? A gente que milita muito no meio sindical e que visita as padarias, a gente ouve muita história, né? Seria muito bom, né, que os nossos governantes, os nossos políticos, né, pudessem andar com a gente para ver quão é sofrido a vida do panificador, né? Concordo. Porque a gente só vê as pingas, né, os tombos, fica no passado, né? Então, é uma história geralmente de muita luta, né? Aliás, para poder ficar trabalhando à frente de uma padaria, é preciso ter vindo de um meio muito sofrido. Né? Concordo plenamente. A panificação exige muito do proprietário. A gente não sabe se a gente ganha dinheiro ou se não tem tempo para gastar. Verdade. Né? Não, tem um ditado, não te cortando, mas complementando o que você está falando, tem um ditado que fala assim, dono de padaria fica rico porque ele tem tempo para ganhar dinheiro, mas não tem tempo para gastar o dinheiro que ganhou. Então ele faz sentido. Faz sentido. E assim, geralmente é muito sofrido, né? Eu, vendedor, né? Fui vendedor em 1980 de matéria-prima. Eu lembro da tia contando que você começou vendendo na padaria. Foi um dos primeiros clientes que eu tive. Eu gosto muito de... Essa história é bonita, viu? A tia Hermínia, a tia Hermínia, eu cheguei lá e abri o... Na época a gente andava com uma pasta, né? Com os produtos, não tinha tecnologia. E aí eu pedi para ela, falei assim, você pode me explicar o que cada produto aqui, né, tem a função dentro da padaria? Porque eu escutei dentro da empresa, treinei na empresa, mas eu não entendia na prática, eu queria ouvir alguém da prática. Sim. E ela na maior paciência, né? Me explicou tudo. Ela tem maior carinho. Nossa, então assim, fez parte da minha história, né? Ela me ajudou demais. E o Gilson, na época, a Maria, eles tinham um carinho comigo, a gente muito novo, né? Então, na época, eles me recebiam sempre. Eu passava até mais que uma vez na semana para tirar algumas dúvidas. Me ajudou muito. Eu fui vendedor e me pediram para vender a loja do Jaraguá, onde hoje é a minha indústria, né? E eu estava vendendo a padaria, marquei com um dos candidatos pretendentes à compra, que por coincidência é o Batista, né, hoje da Boníssima, e o Batista no corre dele lá não conseguiu estar no horário que nós marcamos, e não tinha celular, né? Não existia celular, então eu liguei para a padaria, isso deve ter sido, foi em 87, 1987, Gente. O celular ainda não estava, né, implementado. 30 anos atrás. Exatamente, não mais, olha. 40 anos atrás. 40 anos atrás. Aí eu liguei para a padaria dele lá do Alto Veracruz, ele não tinha a Boníssima, né? Ele tinha café da manhã e aquela do Alto Veracruz. E aí liguei para lá, a menina me atendeu, me conhecia, porque eu era vendedor. Falou, pelo tempo que ele saiu daqui, ele não foi para aí, tem muito tempo. Ele morava no bairro, a mãe dele morava no bairro Floramar e ele sempre estava naquela região. E eu imaginei, falei, às vezes passou em casa e fiquei conversando numa animosidade dos dois, porque na realidade os sócios tinham se desgastado ao longo do tempo, então pouco diálogo entre os dois, eu conversava um pouquinho com um pouquinho com o outro, e quando eu vi que ele não vinha, eu falei, olha, infelizmente eu vou ter que agendar com ele uma nova data, e aí um deles falou assim, não, faz uma proposta, né, e... Eu doido para ficar livre, né? Que ser novo, inexperiente, eu falei, morrendo de vergonha. Aí eu peguei e falei, olha, eu tenho um apartamento aqui, onde hoje é o Risoleta Neves, né? Ali era um campo de futebol, tá? Em Venda Nova. E eu tinha um apartamento lá e uma Brasília, por ironia, amarela.
Eu peguei, ofereci o apartamento a Brasília e fiz a conta de quanto seria o faturamento da loja nos próximos 20 dias e falei, olha, com 30 dias eu entrego para vocês um valor, que eu pensei, eu não tenho cheque pré-datado, né? Então até o meu cheque entrar dá para eu poder trabalhar. E assim eu consegui, né, comprar a padaria. O maior problema não foi comprar a padaria, foi ir para casa, né? Que eu falei, quando eu falar com a Margarete que eu entrei com o apartamento, minha mala vai vir para a porta, né? Mariana completando 1 ano. Que bom que o senhor fez isso, né? Hoje, e né? hoje tem um império, né? Aí, graças a Deus foi assim, foi muito exitoso, muito trabalho, né? Trabalhei muito, tive que mudar, alugar um apartamento praticamente em frente à padaria. Eu estava sem carro e dali para frente teria que trabalhar mais, né? Então, e ficar próximo da família. A Mariana com 1 ano. Então a gente começou dessa forma e toda a história de dono de padaria a gente sabe parecida. É muito parecida e sofrida. Você falando de ser parecida, o meu primeiro carro, quando eu estava com aproximadamente 1 ano de padaria, eu comprei um Fusquinha. Qual que era a cor do Fusquinha? Amarelo. Eu lembro até hoje, eu paguei R$500 nesse Fusquinha. Aí pra você ver. Foi meu primeiro carro que eu comprei aqui em Belo Horizonte. Porque eu precisava de um carro, porque sempre tinha um negócio para buscar. Padaria assim, né, Vinícius? É que é negócio, principalmente quando é a primeira, sempre tem muito incêndio, então você tem que estar apagando ali aqueles incêndios constantemente. Se você não tem um carro... O Júnior está falando aí do Fusquinha, tinha muita coisa para comprar, eu me lembro muito bem que eu tinha, numa certa época, eu consegui comprar um Uno, eu ia no Ceasa, quando chegava, eu mesmo descarregando o carro, eu ficava pensando assim, como é que eu coloquei essa mercadoria aí dentro, como é que coube... Né? Tanta mercadoria, mágica, né? Mas assim, era mágica mesmo, sofrida. A gente não tinha hoje essa facilidade de fornecedor em porta. Não tinha né? não. Com todo o mix, né? Também. Muito sofrido. Né? Quantas vezes na pedra, né, para comprar, às vezes, tomate, alguma coisa que a gente usava, tinha que ir lá de madrugada, 4 horas da manhã, e enfrentar. E assim, aqueles caras que puxam carrinho, eles que trabalhando para os sacolões e tudo mais, se você passasse na frente, eles passavam o carrinho por cima. Eles é tudo correndo. Tudo correndo. Então, muito é saudoso. É muito saudoso, bom ouvir essas histórias e desde criança também eu escuto essas histórias, porque graças a Deus eu não tive que desbravar um caminho, porque eu já tive aí meu pai, a tia que... Sim. Né? Eles passaram por tudo isso, a gente já pegou. Não que seja fácil hoje, né? Sim. Hoje são outros desafios, né, Exatamente. Vinícius? Mas você pegou exemplos, né? Peguei exemplos, lições, né, do dia a dia, né? Então, papai, que também é muito importante. desde o início, dentro de política, dentro de sindicato, então, a gente acompanhou isso tudo, né? Sim. Essa evolução da panificação mesmo. Sim, inclusive te dá os parabéns, porque na maioria das vezes acontece a gente vê muito isso nas associações familiares de padaria, os filhos não querer saber. Sim. É o que mais acontece, né, Vinícius? Que é o que está acontecendo agora, que a gente já está com filhos adolescentes, eu, meu irmão, e a gente está ali, quem que vai, quem que não vai, né? Então, a gente tem muito esse cuidado, assim, pelo menos eu, né, mostrar para o Rafa, que ele sabe que eu gosto de padaria, ele viaja comigo, a gente visita a padaria. Então, ele já começar a gostar. Criar porque gosto. Se a gente ficar só reclamando, né, Vinícius? Falando tanto que é difícil, os meninos não vão. Mas aqui, eu falo o seguinte, é difícil, mas também é muito gratificante. Sim. Porque a gente vê muita coisa boa acontecendo. A convivência, né, com o dia a dia do cliente, né? É muito bom. É muito bom. Né, eu falo que às vezes, outro dia me aconteceu um fato tão interessante, né? A cliente chegou lá até um pouco emocionada, ela me cumprimentou, a gente conversando, ela falou, Vinícius, você já me ajudou demais. Eu pensei comigo, eu não me lembrava, né? Como? Aí ela falava comigo, ela mexia com costura, o marido tinha falecido há pouco tempo, aí ela recebia dos clientes o cheque pré-datado, isso ela me contando, que eu não me lembrava disso, né? Aí ela recebia o cheque pré-datado, ela ia lá na padaria, entendeu? E eu trocava para ela o cheque e depois repassava. A gente tinha aquele negócio de repassar por leite, né? Não sei o que lá. Na realidade, a gente não tinha nem muito sacrifício em pegar aquele cheque, né? Você repassava por leite, por fornecedor e ia dessa forma. Então, ela me lembrando. Então, é saudoso isso, né? Essa relação
que você tem de confiança do cliente em você, da história passada, isso é um negócio bacana. Não, e até um exemplo, porque a gente fala hoje muito de experiência do cliente, de coisas assim muito mirabolantes, mas um tio do meu marido, que eu chamo ele de tio também, muito querido, o Leone, ele conheceu o senhor há poucos dias ali no bairro, e ele, acho que na Ping Pong ali, né, do bairro, e ele falou assim, nossa, eu conheci o Vinícius. Você conhece o Vinícius? Eu falei, claro que eu conheço o Vinícius. Ele falou assim, mas ele fica na padaria, ele é tão simpático, ele conversa com todo mundo. Isso é a experiência do cliente, sim, né? É o dono ali conversando e trocando, porque eles gostam de conversar com a gente. É diferente quando a gente está na loja, né? Com então, certeza. Eles sempre gostam, os idosos, né? Ainda mais em bairro, a gente também no centro. Tem aqueles clientes antigos que gostam de contar história. Exato. E isso é a experiência do cliente. Rita, às vezes eu passo muita dificuldade, né? Porque às vezes a gente marca de sair alguma coisa, a Margarete me liga, fala assim, já está vindo? Já. Aí demora 40 minutos, eu chego lá em casa. Ela falou assim, mas você falou que já estava vindo. Porque no caminho você parou para conversar com 10 pessoas. Aí quando disse dentro do escritório, naquela mania, né? Antes de ir embora, deixa eu dar uma olhada se está tudo ok aqui. Né? Aí encontrei uma cliente. Aí é o seguinte, às vezes vem te contar um caso, um problema familiar, né? Ou às vezes até um momento que viveu em dificuldade na loja, alguma coisa. Porque o cliente não consegue entender como é que é a operação. Né? Então, eu fui comprar aí, o dinheiro não deu, a menina não deixou. Quer dizer, é difícil, é diferente, né? Eu tô lá, eu resolvo. Mas a menina precisa, o caixa dela precisa fechar na tesouraria. Né? E se não fechar, ela paga. Ela não tem relação, às vezes, com o cliente. Ela chegou tem pouco tempo, porque o turnover é muito alto. Exato. Né? Então, ela não deixou. Né? Aí você tem que ouvir e ver com habilidade como é que você vai contornar. E, às vezes, até algumas coisas, né, que são técnicas. A gente vive hoje um problema muito sério. Às vezes, de cartão passar em dobro. Entendeu? Passa duas vezes. E o banco e o banco demora 72 horas para fazer a devolução. Aí você olha, não caiu na sua conta 2 vezes. Entendeu? E o cara quer o dinheiro dele. Fica ali esperando. Não, ele não está errado, mas a gente também não está errado. Sim. Exato. Só que a gente fica assim entre a cruz e a espada. Outro dia eu falei com ele, deixa eu te falar, fica tranquilo, vai voltar na sua conta. Eu estou estabelecido aqui, entendeu? Eu estou estabelecido aqui. Então é o seguinte, se não voltar, você pode vir cá, passei meu contato. Né? Nessa hora a confiança. Pô, é o Vinícius, eu confio. Né? Exatamente. Aí o cara pega e fica mais tranquilo. Mas não é fácil. A gente vive né, dentro de loja cada momento. Tem uns momentos bons, mas tem uns momentos também que... Não. Eu tenho um fato ocorrido no Castelo, que eu cheguei na loja, o gerente estava conversando com uma cliente, ela exaltada, dizendo que o seguinte, que ela havia esquecido o telefone dela, né, no caixa, e que uma das meninas apoderou do celular. Aí eu falei, gente, mas que coisa complicada. Falei, cara, deixa eu falar com a senhora. Se a senhora esqueceu no caixa, a senhora não esqueceu, só deixou, né? Porque se a senhora lembra que estava no caixa, a senhora deixou. Nós vamos resolver. Nós vamos puxar a câmera e vamos ver. E isso as meninas já revoltadas pela maneira que ela acusou. Sim. Né? Uma situação bem complexa, né? E você tem que ter uma habilidade danada, você não sabe o que aconteceu, calma. Aí na hora que eu fui entrando para dentro da loja, falei, vamos lá, falei com o gerente, vamos puxar nas câmeras e vamos ver qual o momento que ela passou, a senhora lembra do horário e tal, papapá. Entra a filha dela na loja, brigando com ela. Ô mãe, não consigo falar com a senhora não atende o telefone. Aí fui ver se o telefone estava lá em casa. Aí, quer dizer, uma situação complicada, né? Complicada, aí você fala assim, e agora? As meninas, você imagina, né? A vontade era de voar, né? De voar na cliente, né? E você com aquela... Não, tá tudo bem, isso acontece. Calma, gente, depois a gente conversa. Tem que ter jogo de cintura para ambas as partes. Ambas as partes. Aí depois que passou todo aquele tumulto, as minhas, porque eu vou chamar a polícia, eu não sei o que é lá, porque hoje é tudo assim, né? Tudo milindrado, mal sabe o trabalho que isso dá. Mas dentro do direito delas. Aí eu peguei com muita habilidade, a mulher foi, eu falei com a filha, me ajuda aqui, né? Leva a sua mãe. Aí chamei as meninas, fui conversar com uma por uma. Então, quer dizer, são coisas mínimas que demandam tempo. E às vezes não é da atividade principal. Né? Outro dia eu vi um vídeo que eu falei, gente, resume a vida da gente do panificador. Que você planeja o dia, né? Organiza, não, vou fazer isso. Aí no dia a dia, né? Te chama para fazer isso, aconteceu isso na loja. Na hora que você vê, você não fez nada que você tinha planejado. Eu falo o seguinte, hoje os acessórios são muito mais e maiores do que o principal.
Antigamente, quando você começou mesmo a mexer com padaria, o principal era o principal. Hoje o principal está sendo os acessórios, o que rodeia. Demanda muito tempo, né? A burocracia, os detalhes. Hoje está sendo o principal. E você precisa de ter conhecimento em tudo. Em tudo. Né? Eu fiz uma reunião, eu e a doutora Amanda, nós fomos uma vez chamados para poder discutir a questão da propaganda de cigarro. É um tema polêmico. A fiscalização federal nos chamou para discutir. E aí o seguinte, o erro da propaganda seria de responsabilidade do dono da padaria, porque estava lá no painel. Aí eu falei, pô, mas e aí? A gente não entende de propaganda, a legislação que trata... Vocês precisam entender a legislação pertinente, como é que é isso, como é que é aquilo. Aí tudo bem, mas aí e a venda de cigarro para menor? Não, a gente na padaria, a gente realmente, às vezes, passa até dificuldade, porque quando você pede para um adolescente, eu falei, por gentileza, seu documento, né? Eles costumam até ironizar, porque, gente, quando vai comprar, o que eles fazem? Eles pegam o maior e o maior compra. Consegue. Você está me entendendo? E às vezes este maior não aparenta ser de maior, ou você está na dúvida, tem que exigir. Quando você faz a exigência, o cara ainda te ironiza, né? Fala, tal, você está achando que eu sou de menor, ainda. Né? E já ocorreu comigo de exigir por causa de bebida e o pai depois vir xingar. Veio na padaria tirar satisfação porque foi exigido o documento do filho dele. Foi porque seu filho não tem idade para comprar bebida. Entendeu? Então, quer dizer, são conflitos mínimos que acontecem no dia a dia da padaria. Né? Eu gosto de brincar muito nesses órgãos que a gente vai, quando eu tenho a possibilidade e a gente está descontraído, de dizer o seguinte, a gente precisa de um horário para fazer pão. Não é? Porque é o mais importante. A gente precisa, né, de um horário, e a gente vive muito, principalmente no setor de fiscalização, muitas vezes com interpretação do próprio fiscal. Não, hoje a burocracia, ela toma mais o tempo da gente do que, igual eu estava falando aqui agora há pouco, o nosso produto principal. Sim. Você falou, a gente hoje está precisando de um tempo para fazer o pão. De trabalhar na melhoria, né? Exatamente. Mas eu gosto muito do setor da panificação, num seguinte detalhe, com relação à questão que onde o ambiente da padaria, como é que ele é, tanto com relação à questão de funcionários, como com relação também à questão dos frequentadores. Eu vejo assim que é um ambiente muito democrático, você vê que tem todo tipo de gente. Você vê tanto quanto os que prestam serviço, que estão trabalhando inseridos ali, os colaboradores, quanto com relação aos clientes. E, além de tudo também, você vê o seguinte, que é um ambiente que ele é bem frequentado. Ele não é mal frequentado. Isso eu acho muito bacana, isso que eu acho gostoso. Ele é familiar, né? Ele é familiar. Acolhedor também. Eu até falo, né, que a padaria ela é de família para família. Exatamente. E eu acho bacana acho que essa é a magia da padaria. Eu acho gostoso isso. Sim. Porque às vezes até tem lá um ou outro contratempo, mas tipo assim, o negócio fica gostoso, fica fluido. Não, e você gosta tanto, né? Que está investindo aí numa grande feira. Né? Exatamente, nós vamos chegar lá. Isso aí, né, é um negócio muito bom, né, para o setor. Né? A gente vê que não é só do seu negócio, né? Porque você podia estar falando, eu gosto da minha padaria, né? Mas você está falando que você é um cara que gosta da atuação no setor da panificação. De desenvolver o setor. Né? De desenvolver o setor. Na verdade, eu falo o seguinte, que é uma feira, eu estou lutando para ela acontecer, mas também tem o mérito seus também, que estão também contribuindo bastante, que estão somando muito. Tem o mérito também dos expositores, que eles também estão esforçando para fazer a feira ficar bacana. Tem os próprios visitantes que estão assim, eufóricos, doidos já, você tem que ver que, graças a Deus, está dando assim um boom muito bacana. A gente vê que o movimento está dando certo. E isso aí que empolga a gente mais, né? É todo mundo ali unido para fazer a feira acontecer. Um movimento. Mas conta aí, para quem não conhece, o que é a Panifer, como que surgiu essa ideia? Conta pra gente. A Panifer, ela surgiu o seguinte, 2025, né, Vinícius? Não teve mais a feira de panificação junto com da Super Minas. Eu fiquei assim, triste, porque o nosso setor ele merece estar numa feira dele, uma feira assim, onde que ele seja representado por ele próprio.
Mas se não pudesse, fosse igual estava sendo com a Superminas, tudo bem, não era o que a gente queria, mas ainda dava para levando ainda. Aí o Vinícius falou comigo que não tinha intenção, tudo e tal. Até falei com o Vinícius, né, Vinícius? Que aí, então eu vou pegar, vou fazer a feira. Aí o Vinícius, você me apoia, Vinícius? Foi a pergunta que eu te falei. Você falou assim comigo na hora, o Vinícius sem falar, eu vou pensar. Não, na hora ele falou que me deu a resposta. Apoio, tamo junto. Quer precisar, tudo e tal, sei lá. E aí eu comecei a correr atrás, fiz o projeto da feira, busquei outros apoios também, porque é importante a gente não se amparar a um único apoio, mas sim a apoios estratégicos, porque tem que ser para acontecer uma feira assim, né, Vinícius? E graças a Deus todos esses apoios vieram, principalmente pelo primeiro apoio, que se não fosse o primeiro apoio, já tornaria a coisa assim, vou ser sincero para você, meio que difícil, meio que desanimadora. E essa feira está vindo para quê? Para somar com o setor da panificação, para trazer inovação, conhecimento, trazer uma modernidade que o setor nosso está precisando muito, né, Vinícius? Tem muitas padarias que a gente vê aí, que são padarias boas, mas que elas estão paradas no tempo. Muitas. Tem padaria que tem 30 anos que é a mesma coisa. A gente vê isso, 40 anos a mesma coisa. E também agregar união no setor, que a gente está precisando muito disso. Trazer o setor, fazer dele ser mais fortalecido em cima da união. E a feira, a Panifé, ela vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de maio, agora de 2026, no Center Minas Expo. É uma feira assim, que já nasceu com um bom tamanho, já nasceu já assim bem empolgada e ela vai ficar linda. Quais são os horários? Os horários vai ser a partir das 13 horas até as 21 horas. A gente vai ter um evento, inclusive eu gostaria que vocês falassem desse evento, que é um evento que vocês estão trazendo para dentro da feira, que é essa união, tá vendo como é que é bom ser unidos? A gente faz a coisa acontecer, que é o evento da ABIP. Da ABIP pelo Brasil. Que esse evento é um evento assim, vai ser muito importante para a feira, contando que sexta e sábado ela vai ser das 13 horas às 21 e no domingo vai ser das 10 às 19 horas, perdão. A gente vai ter inclusive muitas atrações na feira. Uma delas, vou adiantar, aliás, duas, vou adiantar. Vai ser, confirmamos já com o Gustavo Tubarão e o Tião Brutus. Então já são duas atrações que a gente vai ter na feira aí, importantíssima, que também soma muito com o setor, que tem tudo a ver aí com o nosso público, com o mineiro. Bacana. E o que vai ter? Vão ter palestras? Vão ter oficinas? Muitas palestras. Eu até gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso aí, porque essa área aí... eu vou deixar para essa parte com você, Rita. Eu só vou dar uma pincelada um pouquinho. Por favor. Nós tínhamos a Minas Pão, né, que era uma feira... Muito boa. Muito interessante, uma feira que ela fazia um grande sucesso. E a Superminas... ela surgiu nesse caminho, foi até ainda na presidência do Olavo, perante a FIENG, que uniu os dois setores, mas esse orçamento, né, para esse investimento da União com o supermercado da feira, ele vinha da Câmara de Alimentos e Bebidas. Né? Então, logo que eu cheguei na MIPão, né, fazendo parte da Câmara de Alimentos e Bebidas, a federação estava passando por um certo constrangimento, o presidente Flávio, né, exatamente pela pressão exercida dos outros sindicatos da Câmara com relação a essa feira que era compartilhada com a Superminas e era só a panificação. Nós tentamos com a Superminas um espaço, né, para a gente levar esses outros sindicatos, mas eles não acharam que o espaço que foi negociado, né, contemplava o desejo deles. Então, prontamente, eu, para poder deixar o presidente Flávio à vontade, né, eu manifestei, junto com o supermercado, com a AMES, que são grandes parceiros nossos, né, que a gente teria que sair da feira. Nesse momento que a gente discutia, né, já veio a pandemia, né, e aí a gente ficamos 2 anos sem a feira, exatamente por causa da pandemia, e quando voltou a gente falou, voltamos enfraquecidos,
né, também com a questão de orçamentos e com um problema muito sério dentro da federação com relação aos outros sindicatos da alimentação. E aí a gente achou melhor realmente a gente encerrar a nossa participação e fizemos dessa forma, ainda continuamos colaborando, fazendo as caravanas, né, levando o panificador para dentro da feira. E aí, quando veio a sua ideia, Júnior, ela foi assim muito interessante. Eu de pronto me disponibilizei exatamente porque eu achei que a gente precisava ter uma feira. Né? Nós temos uma grande feira a nível nacional, a FIPAM, mas Minas merecia uma feira à altura. Né? Então, prontamente, achei muito interessante, nos propusemos a fazer a parte de conteúdo. Né? A gente quer trazer não só o público do Brasil, mas também a entidade maior que é a BIP, né, para esse evento, através do Sebrae. Importante. Super importante. O que a gente quer levar é conteúdo, né, mostrar a panificação, o que está acontecendo, aonde que está o pulo do gato, né, onde que a gente precisa melhorar. Mudou-se muito, né, as questões hoje. Nós temos aí uma reforma tributária pesada, nós temos inclusive prejudicial ao setor. Exatamente. Então, assim, muita coisa que a gente precisa unir. Né? A gente precisa que o panificador venha para dentro das entidades, para poder nos ajudar. Para fortalecer. Né? A discutir. Essa semana mesmo nós tivemos uma experiência, né, de um panificador de uma outra cidade aqui próxima. Né? Ele teve uma autuação do Ministério do Trabalho e onde entre essas autuações que ele teve, está na convenção. Entendeu? Está na convenção. O próprio escritório de contabilidade no qual ele faz parte, né, falou com ele que é o seguinte, que a convenção não tem autoridade suficiente para algumas cláusulas. E entre elas era a questão da folga. Assim? Né? O acordado, né, é superior ao legislado. Né? Então, a gente, obviamente, que tem os seus limites. E dentro desses limites, nós fizemos isso. Estava na convenção dele. E ele já tinha perdido o prazo de recurso. Então, quer dizer, mas a preocupação dele não era nem pela autuação, era como daqui para frente ele iria manter, né, com o fato ocorrido da autuação dentro do negócio dele. Aí nós demos para ele tranquilidade, eu precisei pegar a doutora Amanda, porque ele estava inseguro, né? Ele estava inseguro, eu falei, não, vou pedir a doutora Amanda para te ligar. E aí é o seguinte, é gostoso essas coisas, né? Que toda manhã ele me manda lá um verso, um provérbio, alguma coisa saudando. E ficou encantado de ver isso. Eu falei com ele, pois é, aproveita o seu encanto, vem para o meio aqui, porque se você não traz aonde dói, como é que eu vou saber? Mas isso aí, é igual eu falo, Vinícius, eu até aproveito a oportunidade aí e fala aí para o pessoal a importância da associação. A importância de estar associado, estar afiliado ao sindicato e associação, devido aos benefícios que tem de contrapartida. Porque isso acontece, Rita e Vinícius, tem muita gente, eu falo que o pessoal fala com a gente, tem muita gente que, tipo assim, o sindicato não ajuda em nada. Porque não sabe os benefícios. É isso aí. Mas o que é? Eu falo que isso é um negócio... Mas na hora que o calo aperta, né, Vinícius? E é bíblico, né? O que acontece? O povo, por falta de conhecimento, perece. Sim. E às vezes as pessoas estão passando por dificuldade na padaria deles e a solução está ali dentro do sindicato. Que é só que ele roda, não acha a solução para o problema dele, sendo que a solução está ali na frente dele. E até enaltecendo o trabalho da doutora Amanda, né? Então, que é um dos benefícios fortes da associação. E assim, eu falo que a informação, né, privilegiada é muito importante. Né? Quando você faz parte do meio, você vê o que está acontecendo nos relatos de diretores, né, nos grupos, nas reuniões, e às vezes você consegue, né, se adaptar a isso. Né? O que é que eu preciso mudar? Eu estou vendo aqui o pessoal falando dessa dificuldade, daquela. E não é só nas questões legais. Né? A gente fala do próprio ticket de alimentação, do ticket de refeição. Né? Olha, estão descontando aqui. Não, mas a taxa negociada não é não. Faz a conta aí direitinho que você vai ver que o negócio é diferente. Eles te cobram por transferência de crédito, de não sei o que lá, não sei o que lá. Então, a operação em si... Né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, uma legislação que flexibilizava uma tabela espontânea sua do preço do cigarro.
Né? Então, quer dizer, você não era obrigado a seguir, principalmente quem estivesse debaixo do guarda-chuva da EPENG, né? Não era. Agora foi derrubado, né? Mas tivemos essa fase onde a gente pôde trabalhar um pouco de forma diferente. E, às vezes, até ações, né? Você vê, por exemplo, ontem nós fizemos uma ação no meu grupo, na minha empresa, muito interessante, que ninguém ainda despertou. Do Dia da Mentira. O Dia da Mentira. Mas eu tenho no meu calendário, eu falo do Dia da Mentira. Mas eu falo assim, como explorar esse dia? Ontem nós fizemos algumas ofertas, tá? Sim. Que o cliente não acreditava. Ele entrou na loja e não acreditava. E foi muito bom. Foi positivo. Aproveitar as datas. Parecia mentira. E assim, soubemos fazer uma chamada muito interessante. Tivemos um público diferenciado. Eu estou vindo de lá para cá, eu estava levantando os números. Até o cupom médio subiu e o número de clientes de loja. Então, quer dizer, são coisas interessantes. E tudo isso aí são coisas que o próprio sindicato orienta as pessoas a estarem fazendo, né? E não é frase clichê a gente falar que somos mais fortes juntos, é verdade. Exatamente. Né? É verdade. Então a gente vê acontecendo, e isso que você falou, às vezes uma reunião ali da MIPAM Jovem, a gente tem também, quem quiser, né, conhecer mais, a gente troca de ideia e fala, poxa, ele está fazendo isso, ele está dando esse benefício, ele fez essa ação interna. E às vezes, né, Rita, até em festa, né? Por exemplo, nós temos uma festa de Ribeirão, a festa suas lá de Brás Pires, né? A Pão Fest. Quer dizer, nós temos muitos eventos também festivos que hoje são, aqui em Minas, os maiores do Brasil. São os maiores do Brasil. Né? E sempre eu gosto de lembrar que a panificação é um negócio muito interessante. É a única indústria presente em qualquer município. Em todos os municípios. Né? É a única indústria. Impressionante. Né? Eu ontem conversava com uma pessoa que dá formação, ele viaja aí vendendo curso de tecnologia, informática, não sei o que, ela viaja o Brasil inteiro. Eu falei com ele, deixa eu te perguntar, você já pensou em agregar o seu produto, depois de treinado, se oferecer para o mercado local? Porque, por exemplo, a padaria carece hoje de um número altíssimo de pessoas para trabalhar no setor. E não é só a padaria, né? É o restaurante, é os bares, e qualquer município que você for tem. Então, quer dizer, você consegue reter o sujeito na própria cidade, né? Se você oferece a um camarada, e hoje é o seguinte, o camarada que não souber, né, abrir um computador, ele hoje está fora de mercado. Verdade, concordo. Né? Então, quer dizer, você tem esse sujeito, por que não? E isso é que eu acho importante. Aí você, quando fala feira, dá a impressão que é lugar para passear como um shopping. Não, não é. Não é. É conteúdo. Né? Você está indo lá, você vai conhecer equipamento. É business, negócios. Exatamente. Exatamente. É um espaço onde que as pessoas vão ali para crescer. Exatamente. Tem gente que vai lá pensando que é para passear. Para pegar brinde, né? Não é isso. Para pegar brinde, para comer, encher a barriga. Exatamente. Inclusive, só também acontece. Acontece, a sacolinha roda. A sacolinha, E aí, voltando da parte de conteúdo da feira, a gente está trazendo a BIP pelo Brasil. A BIP pelo Brasil é um convênio assinado pelo Sebrae Nacional, né, do presidente Paulo, do atual presidente, e já percorreu vários estados do Brasil, levando conhecimento, levando conteúdo técnico, né, inovação, informação de qualidade. E vai acontecer a edição, né, Minas Gerais, Belo Horizonte. Já teve uma, já é a segunda, né, e vai acontecer durante a feira no sábado, né, no sábado pela manhã. E o tema é inteligência de mercado. Muito bom. Então, a gente está vendo, trazer uma pesquisa sobre comportamento de consumidor, sobre essa mudança. Né? Teremos um painel também falando sobre marketing. Então, vai ser bem interessante. Fora isso, a MIPAM já está planejando vários conteúdos e oficinas técnicas com as equipes, né, da MIPAM, de consultoras. Né? Então, a gente tem uma equipe bem bacana, uma turma bem bacana de consultores, que é o hub ali da MIPAM. E vão ter também essas oficinas, fora as palestras também, que a Panifer também está oferecendo, né? Sim, as palestras. E também você podia falar um pouquinho também para nós do Panifer Mulher. Tem o Panifer Mulher, que vai ser... Inclusive, você vai palestrar lá, não vai? Vou participar de um painel, né? painel aí, ó, tá vendo? Então, vai ter um espaço que está sendo liderado ali também pela Rose, né? Pela sua esposa. Sim. E de trazer um conteúdo, falando um pouco dessa liderança feminina. Falaram muito, né? Que é super importante. Igual a gente tem também nosso evento feminino, que é um sucesso. De várias mulheres hoje na liderança. Então, essa troca também é muito importante.
né? De saber a dor da outra, né? De trocar. E a mulher hoje está um espaço bem grande ali na panificação, né? A gente está tendo muitos eventos. Hoje a gente vê o seguinte, que a gente tem balconista, a gente tem padeira, a gente tem confeiteira, a gente tem gerente, a gente tem dona de padaria, a gente tem esposa do dono de padaria, que também é a dona da padaria. E dona do esposo, né? É dona do esposo. E a gente tem as vendedoras, que são o pessoal que estão na retaguarda do negócio. A gente tem também as prestadoras de serviço. Sim. Então, tipo assim, é um universo de mulheres que rodeiam ali, que estão presentes dentro, inseridas dentro do negócio da panificação, porque, como nós estávamos falando, a padaria, a panificação, ela é um ambiente familiar. E existe família sem mulher? E as mulheres estão muito fortes. Elas estão muito fortes na panificação. E antes, a gente via a mulher, ela estava ali para ajudar, né? Ajudar o marido e tal. Hoje não, né? Hoje elas estão à frente. Muitas são solo, até sozinha. E só contar um exemplo, que eu até falei num evento essa semana, e que é importante a gente levar isso até para outras para abrir um pouco a cabeça, que a gente estava conversando num evento feminino, que uma pessoa até da Mipão, que a gente saiu para almoçar lá na FIPAM, e ela falou assim que ela queria comprar o equipamento da padaria dela, né? E ela entrou no stand, e o vendedor não olhava para a cara dela, só respondia para o marido, só olhava para o marido. Ela que ia pagar o equipamento. E ela ficou puta, né? Desculpa a palavra, né? Mas ela ficou chateada. Mas que a gente fica com raiva, né? Fica. Porque essa mentalidade já está mudando, já mudou bastante, mas tem que mudar, né? E aí ela falou, poxa, eu que ia comprar, ela só olhava pro meu marido, só respondia para ele, né? Não, hoje a gente tem que mudar. A gente hoje está presenciando mulheres fazendo negócio e adquirindo padarias. Sim. Que coisa bacana. Olha que evolução. Há uns 30, 40 anos atrás, isso aí não existia. Se existisse, era algo assim isolado. E não é fácil para a mulher, né? Porque ela tem que... várias frentes ali, né? A terceira jornada em casa, com a família. Com certeza, né? É pesado. Eu, quando recebo, geralmente, visitas, né, de panificadores, até às vezes de outros estados na minha indústria, geralmente a grande maioria são mulheres. Aí. Ou quando o cara está, a minha esposa está do lado. E tudo que ele quer saber, ele pergunta para ela. Porque ela que sabe tudo. Elas que estão no financeiro, né? E você já viu uma coisa, é o seguinte, que as mulheres elas são muito mais aptas e prestativas a querer aprender do que os próprios maridos? Sem dúvida. Não, nas suas consultorias. Isso se você olha lá nas suas consultorias, que eu te acompanho e te sigo lá, se tem alguma que você chega lá e não tem ou a filha ou a esposa. Hoje os cursos de marketing, por exemplo, acho que essa área de marketing também as mulheres gostam bastante. São pouquíssimos homens que estão aprendendo. Tanto nas mentorias quanto nas consultorias deve acontecer com isso. As mulheres estão buscando mais aprendizado. Estão buscando. E, para ser sincero, as mulheres elas têm uma facilidade muito maior do que a gente para aprender as coisas. E percepção, né? E elas têm esse lado mais humano também, né? Sim, ela tem um lado que o homem não tem. É um olhar diferente para as coisas, um olhar de amor pelas coisas. Sim. O homem não é que ele não tem esse olhar, mas o dele é mais seco. Da mulher não, da mulher é aquele maravilhoso, mágico, espetacular. Eu vejo hoje as padarias que estão despontando no marketing, né, e até no departamento pessoal, né, nessa parte humana, são mulheres que estão à frente. Né? E aí o Panifer Mulher ele vem para isso, para valorizar essa mulher do setor da panificação, mesmo que não esteja inserida diretamente, mas indiretamente também dentro do setor da panificação. Para quê? Para elevar essas mulheres, mostrar para elas que elas são importantes sim dentro do setor. Não deixar elas lá de uma forma isolada, porque é o que acontecia até então, né? Aí trazendo também isso aí. Muito importante. Temos que caminhar aqui pelo fim, então vamos fazer esse fechamento. Chama de novo todo mundo para participar aí da Panifer, as datas. Como que faz para adquirir esse ingresso? Tem um site, um aplicativo? Como que faz? Panifer 2026, dias 15, 16 e 17 de maio, no Center Minas Expo. Vem que você vai ver muita coisa impressionante, muita coisa boa aí para sua padaria, muita coisa também, se você não é dono de padaria, mas se você faz parte de alguma forma do setor, que vai somar aí com o seu conhecimento, com a sua carreira, com o que você prospecta. Às vezes você hoje é uma pessoa que não está ali dentro da padaria, mas sonha um dia estar dentro da padaria também, vai servir para você. Então vem, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante.
A Panifé, para adquirir o ingresso, você pode adquirir através dos expositores, eles já estão distribuindo os ingressos, pode solicitar para eles. Tem também através do site, mas através do expositor vai ser muito mais fácil. Até porque também, a princípio, são eles que vão estar distribuindo esses convites. Caso você não consiga com eles, pode contactar a gente, que a gente não vai deixar você ficar de fora dessa feira maravilhosa, beleza? Conto com vocês e Deus abençoe a ida de vocês na feira e que vocês adquiram muita coisa bacana dentro da feira. Beleza. Obrigada, Júnior. Obrigada, Vinícius. Obrigado a você, Rita. Esse é o segundo episódio. A gente está começando aí o Amipãocast. Então, acompanhe, siga nas redes sociais a Amipão. E a gente vai trazer muito conteúdo e muita história, né, Vinícius, da panificação mineira. Obrigado a você, Rita. Obrigado a você, Vinícius, pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando aí uns assuntos muito interessantes. Muito bom. Obrigada, obrigada. Obrigado.